Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto de Cidadania Tributária, na pessoa do professor e amigo Marcos Pimenta. Eu até vou fazer um breve, né, comentário por conta aí do nosso tempo. Também gostaria de... só um minutinho aqui que eu estava vendo um pontinho aqui. Então, gostaria de agradecer que me brindou por esse convite. Provavelmente, esse tema ele traz aí grandes inquietações e até como o professor Eurico comentou sobre a questão das multas, sobre um jabuticabal, eu entendo que o preço de transferência também é uma jabuticaba, afinal, né, tenta, mas os preceitos daí da OCDE ficam um pouco distantes. Mas enfim, eu gostaria até, daqui a pouco, de chamar os palestrantes, mas antes disso, eu gostaria de agradecer também dois livros que o professor Paulo de Barros de Carvalho cedeu gentilmente, né, para que eu sorteasse nesse evento. O tema do preço de transferência é um tema que eu sustentei, o Leading Case no CARF, e também é o objeto de pesquisa do meu mestrado, né, sob orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. O primeiro livro, que também aí é um tema de grande relevância, que é a guerra fiscal, que eu vou sortear, esse livro ele foi recentemente lançado, tanto pelo professor Paulo quanto pelo professor Ives. E o outro é a questão da derivação e positivação do direito tributário. Tá? Quem tiver interesse, vou pedir a gentileza das assistentes recolherem os nomes e no final do painel eu vou sortear. Agora eu gostaria de convidar o palestrante Aloísio José Persínio da Silva, auditor fiscal da Receita Federal, presidente da primeira Câmara da primeira sessão do CARF. E também o debatedor, o Antônio Carlos Guidoni Filho, o qual eu tive até o prazer, quando eu fiz a sustentação oral no CARF, dele ter participado e contribuindo bastante para a tese dos contribuintes. Deixa eu até falar do professor Guidoni, ele é vice-presidente da segunda turma, da primeira Câmara, da primeira sessão do CARF. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer aqui a apresentação da doutora Priscila, porque professor é bondade dela, né? Na verdade, eu dou umas aulas de vez em quando, nas horas vagas, mas a minha profissão mesmo eu sou advogado e estou conselheiro, né? E a doutora Priscila participou do julgamento, como ela mencionou, né, no caso da nossa... Foi o único caso, inclusive, que eu apreciei sobre a matéria, foi um debate longo, acho que foram pelo menos umas 2 horas, eu acho, de julgamento, com muitos debates, números, apresentação de planilhas, etc., e no fim, o contribuinte acabou derrotado pelo voto de qualidade, né? Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, o gentil convite do Instituto, na pessoa do Dr. Leonardo Mussi, Dr. Valmir Sander e amigos do Conselho, né? Cumprimentar todos os presentes, na pessoa do ilustríssimo senhor presidente do CARF, Dr. Otacílio Cartacho, da minha eterna professora, doutora Sandra Faroni, Leozinho, meu colega de muito tempo de conselho, minha presidente Albertina, e o Dr. Tomé, que são meus companheiros atuais de Câmara, né? Pessoa dos quais cumprimento todos os presentes. Bom, aqui eu vou seguir uma linha que eu costumo seguir nas minhas apresentações, que é a seguinte: as apresentações boas são aquelas que esgotam o tema, trazem muitos detalhes, etc., etc., e que são curtas.
e que, na maioria das vezes, quando são curtas, não precisam nem ser boas. Então, no meu caso aqui, eu vou tentar fazer uma apresentação bastante curta para que vocês tenham a sensação de que a apresentação efetivamente foi boa. Tá? Bom, eu vou passar pela legislação, que já foi tratada pelo Dr. Aloysio. Aliás, antes de mais nada, eu queria cumprimentar especialmente, não passar o cumprimento do Dr. Aloysio, para quem eu tive o privilégio de conviver na saudosa Terceira Câmara por alguns anos. Eu me lembro que eu entrei há 7 anos atrás no CARF, conhecia muito pouco de tributário e menos ainda de imposto de renda. Aí eu chegava na Câmara, ouvia o relator, falava, meu Deus do céu, acompanha o relator, não acompanha o relator, fazia aquela cara de conteúdo, né, para os advogados pensarem que eu estava entendendo alguma coisa. Aí, de repente, o Aloysio, o decano da Câmara, pedia a palavra, fazia uma pergunta, relator, o seu caso é assim, assim, assim? Aí o relator, é isso mesmo. Aí eu falei, puxa, agora eu entendi. Então, toda vez que o Aloysio votava, para mim era uma tradução do processo e eu aprendi muito com ele. Mas vamos lá, eu queria tratar um pouquinho, tentar sintetizar um pouquinho o problema em relação à discussão da IN 243, questão dos preços de transferência e do PLR 60. Né? Basicamente, o que se discute, me parece, é como se trata o valor agregado no país e como se trata a margem de lucro de 60%, na apuração do preço parâmetro. Né? Basicamente, se a gente for analisar as duas situações, ou as duas teses principais, basicamente a divergência está nesses dois pontos. Né? A primeira interpretação, que é a que foi levada a efeito pela IN 32, ela considera integralmente o valor agregado no país na margem de 60%. Né? Então, a fórmula é relativamente simples, né? Então, o preço parâmetro é igual ao preço de revenda, menos descontos, menos margem. E como eu calculo a margem? Eu calculo a margem com 60% aplicado sobre o preço de revenda, menos descontos, menos o valor agregado. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples, né? Para que a gente possa acompanhar. Basicamente, deixa eu pôr para ficar mais fácil. O preço médio de venda sugeria um valor de R$250. Né? Descontos, impostos e comissões sugeriam um valor de R$50. E o valor agregado no país sugeria um valor de R$100. Né? Bom, como eu vou apurar a margem de 60%? Eu apuro mediante a redução do preço médio de venda, 250 no caso, excluo 50 dos descontos, excluo o valor agregado do país, chego a uma margem, ao número de 100. Aplico 60% sobre 100 e no meu exemplo, a margem de 60% a ser aplicada para a apuração do preço parâmetro seria 60. Né? Então, o preço parâmetro seria o valor integral, ou o valor de venda, 250, menos os descontos, 200, menos 60 a margem, o valor seria, meu preço parâmetro seria 140. Sugeri aqui um valor de importação de 50, nesse caso não haveria ajuste. Então, pelos próprios números, como o Dr. Aloysio colocou na apresentação dele, realmente a situação de ajuste, apurando-se o preço parâmetro por meio dessa fórmula, realmente eram situações bastante excepcionais. E eram ainda mais excepcionais e a distorção ficava cada vez maior, quanto menos significativo fosse o item para no valor do produto final. Então, efetivamente, a Receita olhou e falou assim, olha, realmente vejo aqui há uma distorção. Né? A indústria automobilística, por exemplo, eu acho que é o maior exemplo. Tinha lá um retrovisor, falando ia fazer o preço parâmetro do retrovisor contra o preço do carro, não havia nunca a menor hipótese de ajuste nesse caso. Bom, e o que acontece? Como normalmente acontece no cotidiano, né? Não vou dizer nem no Brasil, mas eu acho que no cotidiano mundial, como é que se corrige uma distorção? Se corrige uma distorção com outra distorção. Né? Nesse caso especificamente, qual foi a outra distorção que foi criada? A outra distorção que foi criada foi não necessariamente proporcionalizar o preço, o insumo importado no preço de venda do produto final, porque isso é efetivamente adequado, obviamente adequado. Contudo, aonde restou a distorção? A distorção restou na margem de 60%. E aqui a gente vai olhar o exemplo, vou citar o exemplo com os mesmos números.
né? Então, aqui eu tenho 250 de preço de revenda, 50 de descontos, 50 de valor de importação e 100 de valor agregado. São os mesmos dados do exercício anterior. Bom, como eu vou apurar agora o preço parâmetro? Começo com o preço líquido de venda. Preço líquido de venda é o preço de revenda menos descontos, 200. Aí o que faço? Passo 2. Calculo o percentual de participação desse bem importado no custo. Bom, como eu vou apurar a participação do bem importado no custo? Pego o valor de custo e divido pelo valor de custo mais o valor agregado no país. Nesse caso, no meu exemplo, deu 33,3%, deu exatamente 1/3. Né? Bom, e como eu vou apurar a participação do bem na receita? Aplico o percentual de participação no custo no valor da receita líquida. Nesse caso, deu 66,66. Essa é a base para a apuração da margem de 60%. Então, aplico aqui 60% sobre 66%. A minha margem, nesse caso, foi de 39,99. No exemplo anterior, vocês devem se lembrar, a minha margem foi de... nem eu me lembro. A minha margem foi de 60, né? Bom, e como eu apuro o preço parâmetro? Eu diminuo a participação do bem no preço de venda com a margem de 60%. Nesse caso especificamente, o meu preço parâmetro seria 26,67. Então eu saí de uma situação que o preço parâmetro com os mesmos dados seria 140 contra um preço parâmetro de 26,67, né? Nesse caso especificamente, como eu sugeri um preço de 50, uma importação de 50, nesse caso haveria um ajuste de 23,33, que é a diferença entre o preço parâmetro e o valor da importação, né? Então, basicamente, em relação à questão, aqui eu sugeri um resumo da legislação só para mostrar a efetiva analisação onde está o ponto de divergência. Aqui foi criada uma diferença entre o valor de participação do bem importado e a margem de lucro 60%. Enquanto lá, a margem de lucro 60% ela é deduzida do preço de venda, calculada com base no preço de revenda, excluídos dos descontos e do valor agregado, né? E aqui está, evidentemente, a diferença, né? Pela Lei 9.430, ou a literalidade da Lei 9.430, os 60% são aplicados sobre o preço líquido de venda diminuído do valor agregado, enquanto que, pela IN, os 60% são aplicados apenas sobre a parcela do preço líquido de venda do produto referente à participação do bem importado, naturalmente, nesse valor, né? Então, basicamente, em relação a essa questão, o que me parece, o que foi debatido e o que foi discutido na minha turma, no momento do julgamento, foi o seguinte: olha, efetivamente, não há dúvida nenhuma que a interpretação que a N32 deu e que o contribuinte está dando é distorcida. Não há dúvida nenhuma, né? O exemplo aqui é óbvio nesse sentido, e inclusive o exemplo do caso concreto era nesse sentido. Contudo, o que se concluiu, ou pelo menos o que eu concluí naquele momento, que também a aplicação do PLR 60 na forma em que sugerida pela instrução, ou determinada pela instrução 243, também traz uma distorção, na medida em que ela exige, nesse caso especificamente, para que não haja ajuste, um lucro ou uma margem de lucro sobre o insumo de 150%, uma margem, o lucro do contribuinte de 150% sobre o valor de venda, que é um lucro com a devida vênia, quase aplicado talvez ao narcotráfico ou alguma outra operação ilícita, muito provavelmente não a uma operação lícita. Então, o que efetivamente naquele momento eu concluí? Que efetivamente havia uma discussão relevante entre a distinção da legislação e a distinção IAN 243, havia ali uma distinção relevante até, e fica fácil analisar essa distinção por conta da própria IN 32, que fez uma primeira interpretação da Lei 9.430, né?
e que o fundamento econômico utilizado para se afastar a interpretação que se dava pela IN 32 para se reconhecer a validade da IN 243 também não fazia sentido. Porque também não faz sentido exigir que o contribuinte tenha 150% de lucro quando de fato se sabe que ele não tem. É uma situação fato que se sabe que ele não tem, no mais das vezes, ou em quase todas as vezes, ele não tem 150% de lucro, né? E aonde está o problema de toda essa situação? O problema, repito, não está, a meu ver, na proporcionalização. O problema, que aliás é salutar e necessária, né? O problema está na definição da margem, porque a partir do momento em que houve a proporcionalização sem a redução de margem, criou-se uma outra distorção econômica. Tanto que, nesse caso, a legislação nova, ela já atenta a essas duas situações. O que ela fez? Trouxe a proporcionalização para a lei. Então, na exposição de motivos, expressamente a menção da legalização, aspas, do critério da proporcionalização, que estava previsto antes só em instrução normativa. E, do ponto de vista econômico, ela reduziu, ou melhor, ela equiparou o PLR 20 ao PLR 60, ela acabou com a distinção entre industrialização e revenda por um motivo muito simples, porque no momento em que há proporcionalização, o valor agregado no país perde a relevância. Então, eu tinha dois preços parâmetros que tinham relevância por conta da distinção do valor agregado no país. Quando o valor agregado era menor, usava o PLR 20. Quando o valor agregado era maior, utilizava o PLR 60. Né? Nesse caso, o legislador, atento a essa realidade, que a proporcionalização retira a relevância do valor agregado, se não toda, em grande parte, o que fez o legislador? Ele equiparou as duas situações e trouxe um percentual de 35%, com alguma possibilidade, eventualmente, de revisão disso. Tá? Então, em relação a isso, e em relação ao ponto, fazendo um contraponto ao que o Dr. Aloysio colocou, me parece que a discussão, se eventualmente for levada a discussão sob o aspecto eminentemente econômico, me parece que a segunda situação também, a situação da IN também trará distorções e muito provavelmente, o exame, se a distorção A ou a distorção B vai preponderar no caso concreto, vai depender do próprio caso concreto. Então, por exemplo, no caso de um retrovisor, por exemplo, a tendência é que efetivamente seja mantida a IN 243. Num caso em que efetivamente o valor agregado no país e a relevância do produto importado for muito significativa para a receita do produto final, a tendência é que a distorção econômica da IN 243 fique tão evidente que, nesse caso, se reconheça também a legitimidade da aplicação. Então, gente, em apertadíssima síntese, era isso que eu queria dizer. Obrigado. O meu cumprimento e agradecimento ao Dr. Valmir, presidente do seminário, Dr. Leonardo Mussi, o presidente do instituto que promove esse seminário, meus colegas de mesa, doutora Priscila Versati, uma responsabilidade tremenda falar de um tema que eu estou vendo que ela é especialista. E o doutor Guidoni, né, o renomado advogado aqui de São Paulo e brilhante conselheiro, colega na época da saudosa terceira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, né, doutor Cartacho, presidente do CARF, doutor Eurico, e todos os participantes, os advogados que militam no Conselho, os colegas conselheiros. Eu espero poder contribuir para o sucesso desse evento. Né? E confesso que essa posição aqui, que eu considero invertida, né? Acostumado lá nos debates no Conselho, a ouvir os advogados, ouvir os procuradores da Fazenda Nacional, naquela base firme do conhecimento, do fato concreto, gera uma certa insegurança falar de maneira teórica, falar em tese aqui. Mas vamos tentar contribuir. Eu gostaria de iniciar, antes, situando esse contexto
histórico da Lei 9.430 dentro da evolução da legislação, desde a Lei 4.506, lá de 1964, que é, eu diria que a lei básica do nosso imposto de renda, que vem sofrendo diversas alterações. Então, nós tivemos aí o Decreto-Lei 2065, de 83, que instituiu lá no seu artigo 21, né, que nos negócios de mútuos contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas, controladas e controladoras, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN. Essa é a primeira semelhança que nós encontramos em relação aos preços de transferência. Poderíamos dizer que o preço de transferência, ao tratar também das taxas de juros, foi buscar aqui, claro que a legislação internacional, que disciplina por intermédio da OCDE, mas a legislação brasileira, o nosso ordenamento, já dispunha de algo semelhante, que era exatamente o mútuo entre as coligadas. A Lei 8.291, que instituiu a correção monetária especial do ativo permanente e a correção monetária de IPC-BTNF. A Lei 8383, de 1991, que passou a instituir a tributação em bases correntes, como ficou conhecida, com sistema de apuração mensal, a redução de suspensão e redução ou suspensão do pagamento por estimativa, com base em balancetes, exclusão da limitação temporal da compensação de prejuízo, que valeu só ali no ano calendário 92, logo em seguida foi retomada a limitação temporal. Em seguida, a Lei 8.541, de 1992, a tributação em separado da omissão de receitas, tão conhecida e matéria que por muitas vezes visitou o antigo Conselho de Contribuintes, a regime de caixa para dedução de tributos e o retorno ao limite de 4 anos da compensação de prejuízos fiscais. A Lei 8981, de 95, com regime de competência na dedução de tributos, trava de 30% na compensação de prejuízos sem limite temporal, quer dizer, aí desaparecia novamente o limite temporal. A Lei 9.249, que revogou a correção monetária de balanço, inclusive, e aqui é algo que acontece com razoável frequência, a legislação tributária interferir na legislação societária, que ela acabou a correção monetária, inclusive para a legislação, inclusive para fins societários, né? Vedação à dedução com provisões, a alíquota do imposto de renda 15%, 15% foi instituída aí, e a isenção do lucro distribuído, mais dedução de JCP e lucros no exterior. Instituição da tributação dos lucros no exterior. Bom, então aí nós já chegamos na época da Lei 9.430. A Lei 9.430 que instituiu o regime dos preços de... Será que é o contrário aqui? Deixa eu... Agora. Bom, então a Lei 9.430, eu vou me reportar aqui a exposição de motivos, porque ela dá uma visão geral do que seria, da intenção, na verdade, ali, ao instituir o regime no nosso ordenamento. Ela incorporou o regime de preço de transferência ao ordenamento brasileiro. Então, diz lá a exposição de motivos. As normas contidas nos artigos 18 a 24 representam um significativo avanço da legislação nacional face ao ingente processo de globalização experimentado pelas economias contemporâneas. No caso específico, em conformidade com regras adotadas nos países integrantes da OCDE, são propostas normas que possibilitam o controle dos denominados preços de transferência, de forma a evitar a prática lesiva aos interesses nacionais de transferências de resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas importações ou exportação de bens, exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no exterior. Bom, a menção à OCDE, na verdade, a OCDE é um organismo, um órgão internacional intergovernamental, composto por 34 membros. Esses membros, a sua grande maioria de países industrializados, e 3 países chamados emergentes, Turquia, México e Chile. O Brasil não integra a OCDE. Ela participa de projetos, de comissões, de debates sobre diversos assuntos, entre eles o de corrupção, combate à corrupção de autoridades internacionais,
e não há pleito de plena adesão do Brasil à OCDE. Essas informações que eu estou passando sobre a OCDE, elas constam do site do Ministério da Fazenda. Portanto, são operações que podem ser consideradas como operações oficiais. Essa modalidade adotada e recomendada por intermédio das diretrizes da OCDE, e que, claro, vinculam os seus membros, o Brasil não entra nesse campo de vinculação, ela tem por fundamento, né, a apuração dos preços, ou controlar aquelas operações para compará-las, determinadas operações entre partes vinculadas, para compará-las com preços que nós poderíamos chamar, numa tradução livre, aquele sistema arm's length, como preço de mercado livre, que são o método ou o fundamento para a identificação do preço parâmetro. O que é o preço parâmetro? É o preço que será considerado para fim de comparação com o preço praticado naquela operação controlada, aquela operação alvo da investigação. Eu não diria nem alvo da investigação, porque esse é um passo seguinte, mas que a própria empresa vai fazer a sua apuração, faz a sua apuração com base nesse preço parâmetro, nos critérios dos métodos fixados. A OCDE adota um sistema flexível e aberto, ao contrário da legislação brasileira, que adotou um sistema fechado com base em margens pré-estabelecidas, margens de lucro pré-estabelecidas. As semelhanças, como o que já havia no ordenamento antes da Lei 9.430, elas passam também pela distribuição disfarçada de lucro e por aquele regime do mútuo que nós havíamos citado no início. Poderíamos dizer que a distribuição disfarçada de lucro, ela antecede, na sua lógica, a disciplina dos preços de transferência, de apuração dos preços de transferência. O que se poderia também, de uma maneira mais simplificada, dizer que os preços de transferência seriam um DDL globalizado, algo nessa linha. A Instrução Normativa SRF 38 de 97, e aqui por que eu estou me reportando a IN 38? Porque, basicamente, o nosso tema, que é a legalidade da IN 243, é um tema voltado, que tem o seu questionamento maior voltado para a apuração do método PRL com margem de lucro de 60%, chamado PRL 60. Então, todo o nosso desenvolvimento, o nosso enfoque aqui será com base no PRL 60, de tal maneira a tentar esclarecer esses questionamentos que têm surgido dos contribuintes que têm se insurgido contra a metodologia fixada pela IN 243 de 2002. Então, o primeiro tema a visitar o CARF foi essa vedação àquelas empresas que utilizam, que agregam valor, o processo produtivo ao bem importado, a vedação é que eles utilizassem o método PRL, que na redação original só contemplava o PRL com margem de lucro de 20%. Então, a lei não tratava desse assunto especificamente, mas a instrução normativa expressou esse entendimento da Receita Federal de que ele não poderia se aplicar o método PRL quando houvesse agregação de valor local, ou seja, quando houvesse o bem importado fosse aplicado na produção de outro bem. Então, isso gerou a contestação por parte dos contribuintes, muitos autos de infração foram feitos, e esse tema, eu diria lá por 2004, 2005, por aí, foi bem frequente, bem assíduo lá no Conselho. A posição do antigo Conselho de Contribuintes, ratificada depois nos processos que ainda foram julgados no CARF, foi no sentido de que essa vedação ela excedia os limites da lei. Essa jurisprudência se consolidou e hoje é uma matéria, eu diria, vencida já. Mas foi o primeiro grande tema de preço de transferência a chegar ao Conselho. Bom, com o advento da Lei 9959 de 2000, surge a possibilidade de aplicação do PRL
para as empresas que fazem o processo produtivo no Brasil, ou seja, importam bens e submetem a processo produtivo e dali criam aqui um novo produto, gerando um novo produto. A primeira pergunta que se faz é se se isso seria um novo método ou um desdobramento do próprio PRL. Essa é uma discussão que eu diria muito mais acadêmica, né? O professor Chueire, Luiz Eduardo Chueire, que é um grande estudioso do assunto aqui no Brasil, talvez quem tenha mais obras publicadas sobre o assunto, ele defende que aquilo ali seria um desdobramento do PRL, né? Não um novo método. Né? Na verdade, se nós formos olhar sobre o enfoque da jurisprudência administrativa, que entendeu que era aplicável o método PRL no caso de produção local, nós poderíamos chegar a uma conclusão semelhante, né? Porque aquele método, já que decidiu a jurisprudência, adotou a tese de que era possível aplicar, então seria um desdobramento daquilo que já existia, para adequar a essa condição que possivelmente a lei não havia tratado adequadamente, não havia considerado adequadamente. Bom, vamos ter que recorrer aqui a alguma coisa matemática, alguma fórmula para poder levar o entendimento aproximado, pelo menos, do questionamento acima sobre a IN 243. Né? Eu sei que é um tanto árido apresentar dessa maneira, mas não vi outra forma, a não ser reduzir a próximo de uma fórmula matemática. Então, diz a Lei 9959 que o preço parâmetro, PP ali é o preço parâmetro, é o preço de revenda diminuído de descontos incondicionais, impostos e contribuições sobre vendas, comissões e corretagens e margem de lucro de 60% no primeiro caso, sobre preço de revenda após deduzidos os valores das alíneas anteriores e do valor agregado no país, no caso de bens importados aplicados à produção. Isso aí está resumido no texto da lei, claro, com alguns termos aí estão bem resumidos. E na segunda hipótese, que é a que já existia, 20% sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses. Com a alteração introduzida pela Lei 9959, a Receita Federal expôs o seu entendimento sobre o tema, sobre a forma de cálculo, a nova fórmula de cálculo introduzida, por intermédio da Instituição Normativa 32 de 2001. Ela já veio ratificar a Instituição Normativa número 113 de 2000. Então, lá no seu artigo 12, e aí eu também peço permissão para ler, porque, de fato, para entender esse tema, nós vamos ter que descer ao detalhe. O método que trata a linha B do inciso 4 do caput será utilizado na hipótese de bens aplicados à produção. Esse método que trata o parágrafo 10 é exatamente o PRL 60. Está mais adiante lá no caput. Diz o seguinte, o parágrafo 11, na hipótese do parágrafo anterior, o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação será a diferença entre o preço líquido de venda e a margem de lucro de 60%, considerando-se para esse fim como preço líquido de venda a média aritmética dos preços de venda do bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas. Inciso 2º, margem de lucro, o resultado da aplicação do percentual de 60% sobre a média aritmética dos preços de venda do bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas, das comissões e corretagens pagas e do valor agregado ao bem produzido no país. Bom, procurando reduzir esse texto a uma fórmula matemática para uma compreensão mais clara, nós podemos dizer o seguinte, que o preço parâmetro, aquela fórmula que está ali sublinhada, seria o preço líquido de venda menos a multiplicação, o cálculo de 60% sobre o preço líquido de venda menos o valor agregado. Eu sei que não é uma coisa, é difícil, gente, falar sem uma planilha acompanhando, mas, na verdade, a fórmula, aquele texto pode ser reduzido àquela fórmula. E, movimentando essa fórmula, ou seja, atribuindo valores
a cada uma dessas variáveis, qual a conclusão que se chega? Quando o valor agregado cresce, cresce o preço parâmetro. Esse é o resultado dessa fórmula. Ele não considera a proporcionalidade dos bens, o que significa dizer que se tem 3 ou 4 produtos, bens importados integrando um produto final, cada um deles é calculado isoladamente. Isso gera uma distorção. Eu acho que é perceptível essa distorção gerada. E, nessa situação, poucas são as possibilidades de existência de ajuste por parte das empresas. 10 minutos. Eu pensei até que não estava tanto, não. Mas, obrigado. Então, essa é a distorção que nos parece ter sido percebida pela Receita Federal, que não considerar a proporcionalidade dos produtos, na maioria das situações, impediria a existência do ajuste. O que é o ajuste? É exatamente aquele valor que será adicionado para fins de lucro real nas situações em que o preço parâmetro for inferior ao preço praticado. Então, isso aí vai gerar, ao contrário, desculpe, que o preço parâmetro sendo superior, raciocinar matematicamente sem o papel é complicado, né? Quando aquele preço controlado é superior ao preço parâmetro. Então, isso necessitaria de uma adição para fim de apuração do lucro real, que nesse caso aí ocorreria poucas vezes. É isso que me parece que entendeu a Receita Federal. Bom, com a Instrução Normativa 243 de 2002, e aí o texto é maior, são 5 incisos que explicam esse cálculo. Eu tentei reduzi-lo de maneira a facilitar a compreensão. No artigo 12, no parágrafo 11, eles definem essas parcelas. O preço líquido de venda, que é aquele mesmo outro lá, tirado dos descontos, comissões e corretagens, tratado como PLV ali, o primeiro ponto, que é o A. O B, que é o percentual do B, é porque considera a proporcionalidade do bem importado em relação ao preço do produto final. Percentual do bem importado no custo total, é o B. É preciso fazer essa conta. Quanto daquele bem importado representa no custo total do bem produzido. E aí pode ser vários bens, né? Bens importados entrando na produção do bem. Participação, como C, é a participação do bem importado no preço líquido de venda. Quanto representa percentualmente o valor do bem importado no preço líquido de venda. Resumido naquela forma, é C, B é um percentual, vezes o preço líquido de venda. E a margem de lucro. O que é a margem de lucro? 60% de C. C é exatamente a participação do bem importado. O preço parâmetro aí é a participação do bem importado no preço líquido de venda, que é C, menos a margem de lucro. Isso feito considerando essa proporcionalidade, o que aproxima a apuração da realidade. Porque tem um exemplo clássico, que esse exemplo foi distribuído já, a doutora Sandra até faz uma referência num voto dela, daquela situação em que se considera um para-brisa de um automóvel, se aplicado o método da IN 32, né? Isso em memoriagem, parece, no julgamento foi distribuído pela Procuradoria da Fazenda, em relação ao preço do automóvel total. Como o preço do automóvel total é o que vai prevalecer em relação ao do para-brisa, né? Então essa possibilidade de ajuste para o para-brisa é quase que inexistente. Essa é a realidade que nos deparamos com a apuração daquela forma da IN 32, que não considerava essa proporcionalidade. A proporcionalidade, volto a dizer, foi o item central introduzido pela IN 243. Bom, esses seriam os efeitos esse novo ajuste introduzido pela IN 243. As possibilidades de ajuste, elas se aproximam de uma realidade ao considerar os custos de uma forma geral em relação ao preço final do produto, e aumentando, e aí o interesse fiscal, fiscal e arrecadatório, aumentando a possibilidade de ajuste.
Bom, na jurisprudência, vamos agora ver a jurisprudência do CARF, né? A tendência majoritária é a tendência da legalidade da IN. Qual é o tema, qual é a questão que se põe aqui? É se descobrir se do texto da lei há condições de se extrair um entendimento que seria um entendimento mais próximo de uma realidade econômica, de apuração de custos. E aqui, veja, há que se separar essa realidade econômica na apuração de custo, como eu assim chamei, da interpretação econômica. Não tem nada a ver. A interpretação econômica que é rechaçada pela doutrina, tal, e que não, mas que uma coisa não se confunde com a outra. Isso aí é buscar o aplicador da lei e procurar na realidade, essa realidade de contabilidade de custos, de atividade econômica, cada uma delas tem a sua particularidade, como bem lembrou aqui o professor Eurico de Sandi, quando falou dos insumos. Insumo para um não é insumo para outro, ou pode ser para um determinado setor, pode não ser para outro. Então, essa pesquisa da realidade, seja ela contábil ou econômica, é que está direcionando, ou que direcionou a busca pela correta interpretação, para que se pudesse extrair da lei, já que esses conceitos não estão definidos da lei, isso gera insegurança? Gera, obviamente que gera, como bem ele falou aqui. Muitas vezes o sujeito passivo, o contribuinte, se defende exatamente porque ele não sabe o que é que vai acontecer adiante. Gera insegurança. A lei, eu não posso dizer que ela foi omissa, mas talvez ela tenha sido infeliz em não descer mais um pouco ao detalhe, num caso que possivelmente precisaria descer realmente esse detalhe, especificar esse detalhe. 5 ainda? 5? Pronto. Então, essa é a visão geral, o problema posto. O conselheiro Leonardo Couto, ele também tem um voto sobre o tema, em que ele aborda detalhadamente, com exemplos matemáticos, inclusive citando jurisprudência do Tribunal Federal da Terceira Região, que cita voto do conselheiro Zé Clóvis, do CARF, para entender que aquela exigência é legal. Da IN, o método estabelecido, a forma de cálculo estabelecida pela IN 243 é legal. Agora, apresentado aqui em linhas gerais os exemplos matemáticos de eventuais distorções ou não, o Dr. Guidoni, nós conversávamos ontem, para que não fique repetitivo, ele já elaborou alguns exemplos e irá apresentar em cada uma das situações, obviamente com a opinião dele, que não necessariamente coincidirá com a minha. Mas, agora para finalizar, o que há de importante nisso tudo, é que matérias como essa, que na verdade são bem pontuais, né? Elas são matemáticas pontuais, contábeis, embora o tema seja um tema que envolva economia internacional, direito internacional, contabilidade de custos, e uma série de... É um tema, eu diria que muito... a doutora Priscila deve estar, digamos, entusiasmada com o tema, porque ele realmente não se restringe aqui ao direito, ele é muito mais amplo, né? É um tema que eu diria que encanta. Você começa a ler a doutrina não só no campo do direito, especificamente do direito tributário, mas de uma forma geral. Eu, particularmente, sou entusiasmado com a economia, por exemplo, e é um tema extraordinário esse. Amplo, muito amplo, e que dá margem aí voltando ao campo do direito, a diversas interpretações. Agora, a nossa posição no CARF, isso eu gostaria de deixar registrado, mostramos uma tendência majoritária. Eu sei de 2 acórdãos, tenho conhecimento de 2 acórdãos que entendem que a IN 243 excedeu, ela não poderia instituir, ela estaria majorando o tributo, né? E nesse caso, obviamente que ela seria ilegal, estaria majorando a base de cálculo por intermédio de um ato administrativo. Particularmente, o que ocorreu comigo é que um único processo, no qual eu não atuei como relator,
Mas na turma que presido, esse processo foi a julgamento e eu também entendi que era legal a IN 243. Isso me põe numa... E aí que eu falei uma certa insegurança, porque falar no processo, falar no julgamento é uma coisa. Para um conselheiro expressar opiniões sobre algo que ele ainda não enfrentou no processo, no caso concreto, é difícil, é muito difícil. Mas aqui, como eu disse, eu estou expressando aqui a opinião que já expressei, não como relator, mas ao olhar o caso de maneira abrangente e votar com o relator. A decisão foi unânime na nossa turma, no sentido da legalidade da IN 243. Agora, o debate, imagino que ainda esteja aberto, eu o considero aberto. Né? Isso aqui não é... A atuação do conselheiro não pode ser confundida de forma alguma com uma paixão clubística, por exemplo, né? Que você gosta daquele clube e ele é o melhor e você não quer que ele perca e defende aquilo ardorosamente e nunca se imaginou, nunca se viu uma pessoa que torceu por um clube, deixou de torcer por ele, foi torcer pelo adversário. Isso não existe. Na postura, na conduta do conselheiro, do julgador, do aplicador da lei, e aí vale também para aqueles que são os representantes das partes, né? Esse esforço de análise, de repensar, eu diria, adotar uma conduta científica, de estar sempre aberto a novos argumentos e a busca de conhecimento na área específica, eu diria que é imprescindível. E com isso eu estou dizendo que, embora o tema esteja com uma tendência majoritária, mas ele está em aberto, né? E da nossa parte, conselheiro não pode ser vaidoso, né? Ele tem que, mesmo que ele adote de início uma tese, ele precisa aprofundá-la sempre, né? Sempre está aberto às opiniões contrárias e, se for o caso, se convencer do contrário, mudar. Afinal, o nosso compromisso é exatamente com a correta interpretação, aquela que nos leva a praticar a justiça de uma forma muito mais ampla. Então, assim eu encerro essa minha participação, espero ter contribuído aí para o esclarecimento do tema. Obrigado. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para algum dos palestrantes. Até deixa eu só pontuar, se tiveram aí 2 casos recentes que acolheram a tese que a instrução normativa 243, ela foi considerada inconstitucional. Desculpa, foi afastada a legalidade da instrução normativa 243. Eu acho que são 2 importantes precedentes e também o trabalho que foi feito, muito econômico, que trouxe aí fundamentos bem interessantes, só para registrar. Eu queria só fazer um comentário. É perfeita, a distorção é total da instrução normativa, mas quando a gente analisa realmente a legalidade da instrução normativa, aquela fórmula que a instrução normativa instituiu, ela está em desacordo total com a lei, isso não tem dúvida. O problema está até numa redação, uma imperfeição redacional da lei, uma conjunção aditiva que ficou mal localizada na lei. Então, esse foi o grande problema dessa instrução normativa. O critério da proporcionalização, eu já havia defendido esse critério num voto anterior a essa instrução normativa. Quando a gente analisava a legalidade da instrução da 38, antes da alteração da lei, eu já havia defendido, dito isso, olha, uma instrução normativa que estabelecesse critérios de proporcionalização não seria ilegal, ela estaria cumprindo o dever dela de normatizar. Isso antes da alteração da lei, na redação original. Mas quando veio a lei com uma nova redação, a instrução normativa não podia criar um critério de proporcionalização em desacordo com o que estava na lei. Que há uma distorção, não tem dúvida que há. Então, eu acho que nessa questão do preço de transferência, houve uma série de acertos e erros. Acertos ao criar a legislação de preço de transferências, erros
quando realmente a intenção do legislador não era permitir que a mesma margem de lucro para industrializar, com agregação ou não. Aí vem a instrução normativa, veda, não podia vedar, aí vem outra instrução, mudam a lei, aí mudam uma instrução. Então, uma tentativa que parece que está se caminhando para um caminho realmente correto e bem direcionado. Agora, eu participei recentemente de um outro evento que eu escutei um argumento do professor Chueri que eu não havia pensado nele. Quando isso que pode se interpretar, inclusive, como intenção do legislador, quando ele, na nova lei, essa distorção de quanto maior a agregação, menor a possibilidade de ajuste, porque pode ter sido realmente incrementar a agregação de fator nacional. Então, ele levantou esse argumento que eu nunca tinha pensado nele, mas que é relevante. O legislador pode realmente direcionar a isso. Olha, você diz, quando importou o para-brisa dentro do carro não é nada, né? O para-brisa não, o retrovisor, né? Mas, enfim, mas se foi, normalmente, não é só o retrovisor que vai importado, que vai compor. Então, o que foi agregado, quanto de produto nacional foi agregado? Se foi agregado muito de produto nacional mesmo no carro, não importa, não. O para-brisa também não tem relevância. Então, essas questões todas são muito importantes. Agora, a gente analisando estritamente a instrução normativa dentro da lei, você pode colocar qualquer número lá que ela está em desacordo com a lei. Não que ela não seja, que não deva ter um critério, mas que realmente ela está fora da lei, está. Posso só complementar uma outra distorção da instrução normativa? É que mesmo que o contribuinte queira se ajustar, ele não consegue. Porque a fórmula ela dá um ajuste para o infinito, o que mostra a inadequação. Talvez faltassem alguns outros vetores na fórmula. A fórmula deveria ter criado uma proporção que, quanto maior fosse o conteúdo nacional, menor a influência no cálculo do ajuste de preço de transferência. Faltariam alguns outros indicadores nessa fórmula, mas da forma como ela está, o desajuste dela é total, assim como a IN 32 também é total. E aí nós temos, como o Mário colocou, a escolha de Sofia, né? Exatamente aqui, eu quero fazer duas observações, doutora Sandra, em relação a esse argumento da relevância do investimento nacional ou da participação do produto nacional. Na verdade, esse foi um dos fundamentos do voto que eu citei aqui, do CARF, no voto vencedor do Conselheiro da Fazenda, o Eduardo de Andrade. Ele falou assim, olha, até analisando sob o aspecto de macroeconomia, se verifica o seguinte, que a fórmula, de acordo com a IN 32, se privilegia a indústria nacional, no momento em que, quanto maior o investimento nacional, certo? Maior será o preço parâmetro, consequentemente, menor será o ajuste. A fórmula da IN 243 é o contrário, né? Então, ao contrário, ela leva a um crescimento quanto o preço parâmetro diminui no momento em que o investimento nacional, ele aumenta no momento em que o investimento diminui. Então, esse fundamento foi utilizado, inclusive, pelo conselheiro Eduardo de Andrade nesse voto, né? E quanto à questão da IN, a meu ver, essa questão da IN, da discussão da legalidade da IN, entre colocar a IN dentro da lei, de fato, ela é absolutamente impossível. Contudo, o que se verifica, isso até analisando os debates, as discussões, o que se verifica é que esse argumento, pelo menos esse argumento, nessa forma, ele não vem sendo valorizado pelo CARF, no sentido de não se admitir, dizer, olha, aqui qualquer interpretação, qualquer literalidade, qualquer interpretação que beire a literalidade, a fórmula não cabe. Contudo, o que se coloca em contraponto, a IN fez uma interpretação possível da legislação.
Então, esses precedentes que tratam ou que reconhecem a legalidade da IN, eles superam para mim, evidente, essa evidente disparidade entre esse texto, para dizer o seguinte, olha, eu não consigo interpretar a lei literalmente. A lei é tão inadequada para o caso que eu não consigo utilizar essa interpretação. Eu prefiro utilizar a interpretação que a IN deu à lei, porque é uma interpretação que seria mais, traria um juízo de equidade, seria uma interpretação mais justa. E o que eu procurei trazer no meu voto naquele momento e, resumidamente, nessa apresentação, é dizer o seguinte, olha, não é verdade. Não é verdade. A interpretação da IN pode trazer uma situação mais justa num ou outro caso concreto. Contudo, é absolutamente casuístico. Então, entre a distorção A e a distorção B, eu fico com a distorção da lei. Eu não posso ficar com a distorção da IN. Então, esse foi o meu fundamento. É que esse argumento, de fato, dizer, olha, está evidente que ela contraria o texto, né, é um argumento que no CARF não tem sensibilizado muito o Conselho, tanto que, de fato, a jurisprudência na matéria, majoritariamente, é pela legalidade da IN. Alô? A questão é a seguinte, é uma pena que na explanação dos dois não foi feita uma menção, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido, a conversão da medida provisória em lei, agora, lei 12.000 e alguma coisa, que na verdade levou para dentro do texto da lei exatamente o texto da IN. Então, o que significa que, na verdade, ele não cria distorção nenhuma. A distorção, como vocês falaram aí, sim, de forma correta, é na margem de lucro de 60%. Agora, a metodologia da IN está tão perfeita que ela foi exatamente, literalmente, para dentro do texto legal hoje. Tá? O que acontece é que criou-se no texto da lei, e aí sim essa contestação não foi feita com o tempo, uma margem de lucro inaplicável à realidade brasileira, que é a margem de lucro de 60%. Então, a proporcionalidade criada pela IN e a exclusão do valor agregado, eu discordo, com todo respeito à Sandra aqui, eu acho que a IN foi muito feliz, tá? Contrariamente, foi muito feliz. O que você pode dizer, talvez, aí sim seria discutível, é em termos formais. Uma IN pode, de repente, trazer uma situação que a lei não prevê, que é o caso da proporcionalidade, isso sim é discutível. Então, a ilegalidade da IN estaria no fato dela trazer uma situação, poderia ser suscitada, poderia ser defendida, trazer uma situação que não estava no texto legal. Agora, distorção no método, eu afirmo e defendo de qualquer forma que essa distorção não existe. A distorção está na margem de 60% estabelecida pela lei. Esta margem, sim, que é real, tanto é que, repito, o texto da IN foi para hoje, virou lei, tá, com margens de lucro adequadas mais à realidade brasileira. Não, então, réplica. Não, Léo, é o seguinte, o texto, a proporcionalidade, eu defendo a proporcionalidade, tanto que eu acho que foi, quem primeiro falou na proporcionalidade foi um voto meu na AstraZeneca, quando não existia IN 43. Mas o que eu digo é o seguinte, quando veio o PRL 60, se ele tivesse se restrito a criar o PRL 60, a proporcionalidade estava perfeita. Mas com a redação da lei, que ele não se restringiu a dizer isso, tendo agregação de produto nacional, a margem é 60. A lei não se restringiu a isso. Ela deu uma outra definição, é líquido, tirando isso, aquilo outro. Aí a IN, com a redação da lei, ela não ficou de acordo. A nova lei está perfeita. Por quê? Porque no próprio texto legal ela já diz tudo que é para fazer. Agora, o que restou descasado foi a IN com a redação da lei que cria o PRL 60. Essa que é a distorção. Agora, que a proporcionalidade é um critério legal, justo, tudo. Também, mas só que do jeito que ficou a fórmula da IN, ela ficou em desacordo com o que estava na redação da lei. Agora não, está tudo na lei. Então, não há nenhum descasamento. A própria redação da IN é a redação da lei. Não existem duas coisas distintas a serem casadas, a serem adequadas uma à outra. Eu queria fazer um comentário.
Uma coisa que me espanta um pouco nesses julgados do Conselho é essa corrente majoritária de não sensibilizar com a questão de que a IN não se sensibilizar com a questão da ilegalidade da IN tentar fazer interpretações das instruções normativas segundo outros argumentos econômicos de proporcionalidade ou não, porque o que acontece? Se a questão da própria modificação legislativa, agora, se você usar a máxima que a lei não contém palavras inúteis, a necessidade de ter se modificado a legislação e ter trazido a norma agora, com exceção da questão das margens que foram flexibilizadas, trazer todo o conceito da IN para uma norma nova, é um reconhecimento de que não existia fundamento legal para aquela disposição que tinha na IN anteriormente. A norma nova, na realidade, passa a ser, incorporando as mesmas diretrizes da IN, passa a ser um reconhecimento de que as INs não tinham fundamento legal antes. Bom, a observação... O som está chegando? A observação quanto feita pelo conselheiro Leonardo de ausência de menção à incorporação do texto da instrução normativa à lei, texto transformado em lei, é porque, na verdade, nós estamos discutindo um período anterior a ele, que é na vigência exatamente da IN 243, que é onde surge todo esse debate. Sempre, como presidente da turma, eu, antes de colher um voto, não naquelas matérias já pacificadas e de conhecimento amplo, porque o próprio público que frequenta o Conselho já conhece a jurisprudência e ela é realmente uma jurisprudência de longa data e que não aí sim se aplica realmente diretamente, até nem se discute tanto, mas utilizando aquilo que já foi discutido por diversas vezes. Não é o caso. Essa situação não está nesse patamar. Está aberta. Eu digo que esse debate ainda está muito aceso. Prova disso são as opiniões divergentes aqui colocadas e, eu diria, respeitosamente acolhidas lá no caso concreto, na discussão dos casos concretos. Isso obviamente, cada um tem uma opinião, mas não há uma disputa de imposição de opinião de um sobre o outro, de forma alguma. O interesse é o interesse de encontrar, de fato, a melhor interpretação. Agora, a interpretação desse caso específico, há claramente na lei lacuna. Há lacuna na lei. Isso aí eu acho que todo mundo concorda, isso deve ser pacífico, né, esse entendimento. E o grande tema aí é saber, e é por isso que as opiniões divergem, é saber se daquele texto legal é possível se extrair a interpretação que a IN 243 traz. Não é se ela é apenas boa do ponto de vista econômico, se ela beneficia o contribuinte, se ela beneficia o fisco. Isso não pode ser considerado no julgamento. É se aquela interpretação, me permitindo a repetição, se aquela interpretação condiz com o texto legal. Se o texto legal permite aquela interpretação. Se ela é boa ou ruim, aí é outra coisa. Mas se aquilo é legal, se está dentro do âmbito delimitado pela lei, ela é legal. Se ela não está, ela é ilegal. Agora, se ela é boa ou se ela é ruim, isso esbarra em outro obstáculo, que é o sistema nosso, como, relembrando o que eu havia dito, e que a doutora Priscila conhece muito mais do que eu, obviamente, por estudiosa do tema que a adoção. Vimos que o Brasil não é membro da OCDE. Adota, né, esses princípios, essas orientações. A OCDE é o que é? É uma organização para fomento do desenvolvimento econômico internacional, né, das empresas transnacionais, ou seja, se utilizando aí das empresas transnacionais. Mas o objetivo maior dele é o desenvolvimento econômico mundial, né, e ele tem regras
tem normas e orientações, diretrizes à OCDE, que são muito amplas e flexíveis, chegando a ponto de determinados ajustes que sejam considerados insignificantes, que eles não devam ser feitos. Na nossa lei brasileira, no ordenamento interno, essa possibilidade não existe. O auditor fiscal, ao chegar à empresa, fazer o levantamento, ou a própria empresa, se chegar a um ajuste que ela própria consideraria, e até pelas normas, pelas diretrizes da OCDE, seriam desprezíveis e, portanto, não consideradas no âmbito da apuração tributária, esse raciocínio não pode ser aplicado aqui, porque não é essa a orientação da nossa legislação. Pode-se criticar, dizer, não deveria ser 60% a margem, devia ser 30%, como é 35% com a medida provisória 563. Né? Aliás, isso que o doutor Leonardo citou, né, tem uma legislação para frente que sofreu, eu diria, abalos, a medida provisória 472, a 476, a 478, a medida provisória 563, e essa agora de 2012, e o parecer normativo da Receita Federal número 1, que veio tentar dar ordem eu diria, aquelas lacunas de tempo de vigência que, em decorrência das edições e revogações das medidas provisórias. Isso certamente vai ser o tema próximo do Conselho, a ser enfrentado no Conselho. E, muito possivelmente, vai ser tema a ser enfrentado nos seminários e congressos. Vai ocupar, talvez, mais tempo de pesquisa e tempo de debate do que a própria legalidade da IN 243. Então, tem muita coisa pela frente ainda, reservada, né, para enfrentamento de matéria que ainda não chegou, por ser nova, não chegou ao CARF. É até interessante que agora, né, com a conversão da medida provisória 563 na Lei 12.715, essa discussão da legalidade da Instrução Normativa 243, ela vai ficar para o passado, mas ainda vamos discutir muito. Serão agora, né, com a margem 20, 30 e 40, que levará em consideração a atividade econômica, trará outras questões também, e até houve aí 2 novos métodos, que sobre a questão da commodities, esse também surgirá, né, não é tema, então nem vou ficar abordando, mas surgirá um grande enfrentamento aí dos conselheiros.